Olá, boa noite, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, que atravessam, né, esse momento de vida com muita coragem, né, com muito entusiasmo e com a alegria de ter junto um grupo de irmãs, de irmãos que caminham junto, né, que se fortalecem, que se escutam, que se veem, um mundo que prometeu construir pontes com as redes sociais, com as novas tecnologias, e talvez surpreendentemente para tanta gente tenha afastado tanto as pessoas, tenha criado cada vez mais guetos, bolhas e feito com que as pessoas tenham parado de se ver, de se ouvir, de se abraçar. Uma das frases mais faladas nesta pandemia por líderes que conseguiram ter sob controle, né, esse momento tão difícil, era eu te vejo, eu te escuto, I see you, I hear you, e tão importante o ver, escutar. E hoje a gente tem a alegria de ter conosco novamente o Leonardo Boff. O Frei Davi fez aquele convite ousado naquela nossa conversa e que foi prontamente aceito. Frei Davi, na verdade, não fez o convite, ele foi um canal, porque aquele convite veio do Espírito Santo, de Oxum, de não sei de quem, veio, mas passou ali pelo Frei Davi e usou ele como instrumento ali, né? O Frei Davi vive convidando todo mundo para ajudar a ONG dele, o grupo dele. É isso aí, é um guerreiraço. Então eu queria convidar todos que estão nos assistindo aqui para fazer um convite carinhoso às suas amigas, aos seus amigos, aos seus familiares e às pessoas que vocês acham que hoje precisam dessa congregação, né, que a gente vive num momento como esse aqui. E no nosso último encontro, uma fala tão forte do pastor Henrique ficou na minha cabeça, eu tenho repetido tanto ela, né? Ele falou assim, a diferença entre o que prega Bolsonaro, né, e o que nós estamos pregando aqui como caminhada, como direção, é que se Bolsonaro ele consegue seguir adiante com esse projeto de mundo, a minha vida está em risco, a sua está, Eduardo, a do Frei Davi está. E se o nosso projeto de mundo seguir adiante, a vida de Bolsonaro não está em risco, ele não precisa ter medo de ser morto, né? E aquilo me marcou muito, assim, né? Eu falei, caramba, tão fácil explicar assim, e eu gosto tanto quando as coisas se tornam assim, simples e ao mesmo tempo plenas, né? E eu trouxe hoje um pequeno trecho para abrir o nosso encontro, que é do Evangelho 1 de João, o capítulo 4, a partir do versículo 7. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos a vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é perfeito. Eu achei assim, me veio este trecho em comunhão com a sua fala, pastor Henrique, porque isso é a única forma, talvez, que nós possamos mostrar nossa devoção ao mistério, nossa conexão àquilo que não se explica, mas de onde viemos, para onde vamos e que nos sustenta, é amarmos uns aos outros. E tão difícil, né? Cada vez mais difícil, com esse mundo tão próximo e tão distante. Querido Leonardo, você, que com tantas pessoas que eu falo, eles definem o seguinte, mas o Leonardo Boff é amor, né?
que momento que nós estamos passando para nos relembrar da importância do amor para podermos seguir em frente. Eduardo, Henrique, Frei Davi, quero saudar vocês todos e dar meus parabéns à fidelidade do Eduardo de manter esse programa que edifica tantas pessoas, que mantém vivas as palavras que você acaba de citar da Bíblia. Me recorda aquilo que o Papa há 3 dias disse. Deus nos ama não porque você age bem e se comporta bem. Ele te ama porque o seu amor é incondicional e isso basta. Não depende de ti, depende de Deus. Então significa que Deus nunca nos abandona e sempre nos está amando e nos envolvendo como seus filhos e filhas queridos. Hoje nós vamos falar um pouco de espiritualidade. E eu queria fazer uma coisa mais curta, mas um pouco científica. Em vez de falar de espiritualidade, eu prefiro falar vida do espírito. Porque nós conhecemos a vida do corpo, a gente tem toda a medicina que cuida, temos a vida da psique, que tem todas as escolas de psicanálise que nos ajudam a controlar os nossos anjos e demônios, nossas emoções e manter a tranquilidade. E temos a vida do espírito, que a nossa cultura materialista, nossa cultura belicista, inimiga da vida, praticamente esqueceu. E a vida do espírito é feita de amor, de solidariedade, de compaixão, de abertura a todos os demais, de cuidado de uns dos outros, de capacidade de perdão e de uma entrega total, confiada em Deus, que é Pai e Mãe de infinita bondade. Isso é a vida do espírito. Então, para entender a vida do espírito, nós temos que passar da cabeça ao coração. Eu quero lembrar uma famosa frase de Pascal, esse grande filósofo matemático, no seu parágrafo 277, famosíssimo, diz: crer não é pensar Deus. Crer é sentir Deus a partir do coração. A partir do coração. É sentir Deus. Então, uma coisa curiosa, eu estava lendo hoje testemunho de muitos cientistas, vários grandes cientistas, que dizem que eles se sentem, aí está Einstein, está Schrödinger, está Niels Bohr, estão outros grandes, especialmente Ilya Prigogine, que depois de Einstein é considerado o maior gênio, porque foi ele que decifrou o mistério da vida, como se irrompe a vida no processo da evolução. Todos eles dizem isso. Nós temos um sentimento de pertença a algo que está além de nós, que nos supera. É aquilo que as religiões chamam de Deus, ou de 1000 nomes, mas nós sentimos esse sentimento que é maior do que nós. E aqui eu quero ler uma frase de Einstein, porque é talvez a que mais convence a todos nós. Ele diz: o mistério da vida e do mundo me causa a mais forte emoção. Esse sentimento suscita a beleza, a verdade e cria a arte e a ciência. Se alguém não conhece esse sentimento ou não pode mais experimentar esse espanto e essa surpresa, é um morto-vivo e seus olhos se cegaram. Aureolado de amor e de temor é a realidade secreta do mistério que constitui também a religião. Deste modo, e somente deste modo, sou profundamente religioso, porque me admiro e me fascino pelo mistério do mundo. Eu acho que um outro nome para de Deus é isso. Esse mistério que circunda toda a realidade, que nós intuímos e percebemos, e que as religiões se constituíram a partir disso, dessa experiência. Criaram vários caminhos.
elas nasceram de uma espiritualidade. E antes da religião está a espiritualidade. A religião pode ajudar a espiritualidade, também pode, no seu enrijecimento, no seu fundamentalismo, pode até impedir esse encantamento do mundo. Mas, normalmente, ela se destina a alimentar essa chama interior, esse encantamento do mundo. Então, eu acho, e tem um dado que é bastante novo, é de 1990, que vem dos neurolinguistas, neurólogos, esses que trabalham com o cérebro, e eu tenho até um livro aqui, um livro de uma física quântica, junto com seu marido, que é um neurólogo, que fala sobre a inteligência espiritual. A inteligência espiritual. Eu aconselho muito lerem esse livro, Danah Zohar. E se alguém quiser entrar, ter uma boa introdução da física quântica, que é uma coisa muito difícil, ela escreveu esse livro, Ser Quântico, que é considerado mundialmente um clássico para entender essa realidade quântica. Pois os cientistas, a partir de 1990, não os teólogos, se deram conta que sempre que o ser humano fala de forma existencial, não como uma coisa objetiva, mas sentindo a dimensão do sagrado, a dimensão de um futuro maior para a vida, a dimensão de Deus, há uma aceleração do cérebro, dos lobos temporais, que vai de 7,9, 9, 11 até 30 vibrações por segundo. E eles chamaram esse ponto, o ponto Deus no cérebro. Não fomos nós teólogos, eles que chamaram isso. E dizem assim, como temos órgãos exteriores, os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, o tato para sentir, temos um órgão interior, que é a nossa vantagem evolutiva, de captar a presença misteriosa dessa energia que enche todo o universo, esse mistério de que falavam os cientistas. Então, esse órgão interior nosso, eles chamaram o ponto Deus no cérebro. Não é que Deus está só nesse ponto, é um órgão que capta a presença cósmica universal de Deus, mas é um órgão interno, que é só os seres humanos têm. Então, a espiritualidade, a vida do espírito, tem uma base biológica, não é só uma base filosófica, teológica, espiritual, mas é uma base biológica, antropológica. Ela pertence, como temos vontade, sensibilidade, libido, temos a vida do espírito como algo profundo, nosso, uma qualidade própria do ser humano. E esse ser humano faz perceber as coisas na sua beleza, no seu mistério. Eu até cito uma pequena frase de um grande místico inglês, William Blake, que era um leigo, um trabalhador, e que disse uma frase famosa: ver o mundo num grão de areia e o paraíso numa flor do campo, segurar o infinito na palma da mão e a eternidade numa hora. Isso é viver espiritualmente, sentir Deus na realidade. Então, eu acho que todos nós temos essa capacidade. E essa autora, Danah Zohar, que é uma judia profundamente praticante, diz: o drama de nossa cultura, que é a cultura materialista e consumista, ela cobriu de cinzas o ponto Deus no cérebro. Nós temos que limpá-lo, e ao limparmos, nós nos tornamos mais sensíveis, captamos essa energia amorosa e poderosa que enche todo o universo e que propicia todas as coisas, até o nosso encontro aqui. Não é que você decidiu, Eduardo. Essa energia tomou você, tomou o Henrique, tomou o Frei Davi, tomou a mim, para que nós chegássemos a isso. Então, essa energia poderosa e amorosa nos sustenta na palma da mão. E ela enche todo o universo. Experimentar isso, sentir isso, que nós pertencemos
a algo maior do que nós, e que nós podemos acolhê-lo. E quanto mais nós acolhermos, como diz um grande cosmólogo norte-americano, nós somos a parte mística da Terra, como se a Terra, através de nós, contemplasse o universo, se encantasse com o universo através de nós e louvasse, fizesse uma grande hino, como São Francisco fez a totalidade do universo. Então, vamos buscar ser menos consumistas, mais fraternos, mais cuidadosos, mais humanos uns com os outros. Assim vamos limpando, tornando mais vital o nosso órgão interior. E aí nós podemos captar Deus, sentir Deus, que Deus está dentro de nós, que nós nunca vamos a Deus, nós nunca saímos de Deus, porque estamos sempre dentro de Deus, dentro de Deus. Era isso que eu queria dizer de início. Amém. Pessoalmente, sinto, querido Boff, querido Henrique, meu irmão Eduardo, eu sinto que a vida no espírito ela é determinante para preparar nosso coração, nosso ser e o nosso fazer frente à realidade. Então, quanto mais se vive no espírito, quanto mais se bebe isso que o Boff distribuiu agora para todos nós, quanto mais você faz isso, mais abre uma torneira no seu ser, abre um servir no seu ser para trabalhar aquelas grandes questões que angustiam a humanidade. Eu entendo que a vida no espírito, ela tem como primeiríssima consequência fazer você encontrar o seu irmão que sofre. A vida no espírito lhe prepara, lhe harmoniza, para na harmonia ir ao encontro dos que são violentados pelo sistema. E nessa linha, Boff, nessa linha, Henrique, nessa linha, Eduardo, não sei se vocês, acho que vocês não tiveram oportunidade, porque foi um domingo muito intenso para vocês, na família de vocês, mas nós conseguimos que um grande jornal, um grande site do Brasil fizesse uma grande matéria sobre a exclusão nas 500 maiores empresas do Brasil. Então, veja só, e aí, focando na Bolsa de Valores, a famosa B3. Então, as 500 maiores empresas do Brasil que estão na B3, na Bolsa de Valores, elas reunidas insistentemente, essa pesquisa é feita há mais de 20 anos, de 3 em 3 anos. Essa pesquisa é feita há mais de 20 anos. E, insistentemente, a pesquisa revela que, entre os executivos das 500 maiores empresas do Brasil, atualmente, só 6,3% são negras e negros. Isso é ofensivo para o Espírito de Deus, que quer ver a harmonia dos espaços para todos os irmãos e irmãs. E o mais grave, Eduardo, o mais grave, Boff, o mais grave, Henrique, é que nós tivemos pesquisando como a B3 está enfrentando esse problema. Ou seja, no mundo inteiro, as bolsas de valores, elas têm uma governança corporativa para permitir ou não que tal empresa faça investimento. E, em geral, nas bolsas de valores do mundo, exige-se respeito ao verde, à natureza, exige-se não ao trabalho escravo, exige-se inclusão de deficientes, exige-se inclusão da mulher no conjunto do poder de cada empresa, exige inclusão de negros. Nós fomos avaliar os documentos da B3 e levamos um susto, porque o atual documento que rege a governança corporativa das empresas que vão investir na B3, a B3 exige respeito à diversidade, com referência ao deficiente, exige respeito à diversidade, com referência à mulher, mas não tem uma linha sequer falando do respeito à diversidade do povo negro. Ou seja, a espiritualidade que a gente está refletindo, espiritualidade na ação, nos traz cada vez mais para usar essas lentes bonitas de compreender Deus, para ver como Deus
está se refletindo nas organizações sociais. E nós queremos dizer para a B3, e queremos dizer para as 500 maiores empresas do Brasil, que chega. Nós registramos uma carta na B3, e essa carta foi a causa dessa matéria enorme que saiu esse fim de semana, no domingo agora, na imprensa, e nós estamos exigindo uma reunião emergencial com a B3, e a reunião deve acontecer de terça-feira até sexta-feira. Em outras palavras, nós queremos que a B3 pare de colocar o seu joelho no pescoço do povo afro-brasileiro. Muito bom, Davi. Eu falo teoricamente, você vai logo no concreto. Muito bom, muito bom. Henrique, por favor. Não entendi, Boff. Eu não entendi. Não, eu estou dizendo que eu falo mais teoricamente e você vai logo para o concreto, que é muito bom isso. Assim nos completamos. Essa interlocução, essa complementariedade. E a sua fala é muito límpida para mostrar a gente que precisa ter luz para enxergar a realidade. Exatamente. Sim. Bem, boa noite, Leonardo, boa noite, Fridavi, boa noite, Eduardo. Vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo bem, muito bom. Que bom. Prazer estar com vocês mais uma vez, desfrutar desse momento. Me inspirando aí nas duas falas, tanto do Leonardo quanto do Fridavi, a introdução do Eduardo, eu pensei aqui em Deus como mistério, Deus como amor e Deus como libertação na história e para além da história. Pensei nesses 3 pontos conforme eu ouvia vocês. Quando Leonardo fala sobre mistério, eu lembro de um trecho de uma poesia, acho que é do Fernando Pessoa, quando ele diz assim: Deus é um grande intervalo, mas entre o que e o que, entre o que digo e o que calo. Ou seja, Deus não se esgota nem nas nossas palavras e também não cabe no nosso silêncio. Esse senso do mistério quebranta o nosso coração e nos livra da soberba, nos livra da vaidade, nos livra do personalismo. O mistério encanta, o mistério atrai, o mistério silencia, o mistério nos envolve. E eu fico muito triste porque o fundamentalismo religioso, na minha compreensão, ele despotencializa a espiritualidade, porque transforma ou tenta, em vão, transformar o mistério numa doutrina, como se a doutrina pudesse definir onde Deus começa e onde Deus termina. Então, em nome de uma verdade transcendente, o coração se torna soberbo, se indispõe à diversidade, não se escuta a beleza do sagrado na vida do outro, se mata em nome de Deus. Então, quando a gente retoma Deus como mistério, eu creio que abre um caminho de um silêncio, de reverência. Abre-se um caminho de humildade diante de toda a natureza, diante de toda a humanidade. Então, eu fico muito triste quando a beleza da espiritualidade é sufocada pelo pragmatismo doutrinário do fundamentalismo religioso. Bom mesmo quando a espiritualidade nos lembra de que Deus nos atravessa. Deus é um pássaro que não cabe nas nossas gaiolas. E as nossas palavras apontam para Deus, mas não sequestram o vento de Deus na história. Então, quero me lembrar, tal qual está lá no Novo Testamento, salvo engano, no livro de Atos, que em Deus nos movemos, em que em Deus existimos, que nossa vida se dá dentro de Deus. Eu tenho pensado muito sobre isso, Leonardo, que eu não quero uma teologia apenas da especulação, eu quero uma teologia que nasce do coração, que nasce da experiência. A fé que ama
busca saber as razões do porquê ama. Então, eu não procuro resposta para crer depois da resposta. É na pergunta mesmo que a fé vai se aventurando. Porque Deus não é um resultado. Deus é fruto de uma experiência, de um relacionamento. Então, eu quero me render também a esse mistério e me desvencilhar da tentação de tentar sequestrar Deus numa doutrina. Mas esse mistério, se fosse só mistério e ponto final, eu acho que poderia ser fonte de muito medo, sabe, Edu? Mas como esse mistério que nós conhecemos em parte se revela como amor, então não precisamos ter medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o Leonardo falou isso. Ele usou essa expressão, mistério amoroso. Então, não cabe nas nossas palavras, supera o nosso entendimento. Mas nossa intuição acolhe essa revelação. Trata-se de um mistério que nos ama. Nós somos fruto de amor. Nós somos destinados ao amor. Deus é o amor que sustenta a nossa vida, mesmo diante dos absurdos que escapam ao nosso entendimento e silenciam as nossas palavras. Eu tenho crido dessa forma, meus amigos. Eu tenho crido que, a despeito das minhas incompreensões, Deus é o mistério amoroso que sustenta o universo. E que, para além dos absurdos da história e das injustiças humanas, o amor de Deus é a resposta mais profunda para toda a criação. E eu estava me lembrando sobre a parábola do filho pródigo. Lindo texto do Evangelho, quando o filho vai embora, larga tudo, em determinado momento ele se arrepende e volta para casa na expectativa de ainda ser aceito pelo seu pai. E ele vai meio que decorando um texto para pedir perdão ao pai, vai tentando ver uma forma de convencer o pai a entrar novamente em casa, já que ele tinha feito tudo errado. Mas ele é surpreendido, porque na beleza da memória do Evangelho, o pai avista o filho de longe, o que me indica que o pai estava sempre ali aguardando, e o pai corre em direção ao filho, e eu fico cenicamente imaginando que, enquanto o filho decorava um texto para tentar convencer o pai, ele foi surpreendido pelo abraço carinhoso, pelo beijo do seu próprio pai. Então ele descobriu que ele não precisava convencer. Ele descobriu que ele precisava ser convencido de que a sua presença em casa não dependia das suas ações, mas dependia do amor do seu pai, e esse amor é incondicional. Como dizia Rubem Alves, Deus não conta méritos, Deus não conta deméritos, Deus não conta créditos, Deus não conta débitos. Ou seja, o mistério amoroso implode toda a meritocracia, porque a boa ação não é para convencer Deus. A boa ação é fruto de Deus, é derivada de Deus, é porque fomos impactados e impactadas por um amor que nos sustenta independente da nossa própria vontade. Se eu subir aos céus, Deus lá está. Se eu fizer a minha cama no mais profundo do mar, Deus me encontra lá também. Se eu correr com as asas da alvorada até ali, parece que não tem como escapar desse amor que a tudo envolve. Então, Deus como mistério que livra da arrogância, Deus como amor que livra do medo e implode a religiosidade da meritocracia, e, por fim, me inspirando na palavra do Frei Davi, Deus como libertação na história. Porque esse amor não é um amor etéreo, não é um amor abstrato. O texto que você leu, Edu, lá no início, tem um trechinho do texto que diz assim: nisto consiste o amor, em que ele nos deu o seu filho.
Essa é uma das visões sobre Jesus que aparece na pluralidade do Novo Testamento. E é bom dizer isso, né? Que o Novo Testamento tem pluralidade. É porque a visão fundamentalista uniformiza, mas, na verdade, tem, dentro do cânon bíblico, diferentes percepções que, na minha compreensão, se complementam a respeito do Jesus de Nazaré. De qualquer forma, eu gosto dessa perspectiva de que o amor de Deus tem consistência. O amor de Deus tem conteúdo. O amor de Deus tem efeito prático. O amor de Deus tem manifestação concreta na história. É amor que, dentro da tradição bíblica, chama um povo escravizado à liberdade. É um amor que, dentro da tradição bíblica, se encarna em Nazaré e anda ao lado dos maltrapilhos, dos pobres e dos amaldiçoados. Portanto, é um amor universal, mas não neutro. É um amor universal, mas que se prova na experiência concreta dos pobres, dos pequeninos, dos maltratados, dos crucificados da história. Ora, Deus, quando se humanizou, o Verbo, quando se fez carne, como dizia Pedro Casaldálica, em Jesus Deus se fez carne, em Jesus Deus se fez classe. Então, Frei Davi, a experiência da libertação política, econômica, social e ecológica é uma experiência espiritual. Nós deveríamos proclamar isso a todo tempo, que não existe espiritualidade genuína se ela não é libertadora. Não existe espiritualidade genuína se ela não manifesta no presente o futuro de Deus. Não existe espiritualidade genuína se ela não quebra os grilhões da opressão. Não existe espiritualidade genuína se ela não é uma péssima notícia para ricos, poderosos e opressores. Só será boa notícia se eles tiverem um coração disposto, disponível ao arrependimento. Portanto, no dia da tal independência do Brasil, eu quero celebrar a espiritualidade dos esquecidos da história. Eu quero celebrar a espiritualidade daqueles que não estão nos nomes das ruas, porque, via de regra, as nossas ruas homenageiam os opressores e não os oprimidos. Eu quero cantar como a Estação Primeira de Mangueira em 2019. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Maíns, Marielles, Malês. Portanto, esse mistério universal que não tem início, não tem meio e não tem fim. Esse mistério universal, indecifrável, indescritível, indomesticável. Esse mistério que é uma ave, um pássaro, um vento não contido por nossas doutrinas. Esse mistério se prova no amor, e esse amor se prova no rosto dos oprimidos e na libertação concreta da história. Deus é mistério, Deus é amor, e Deus se manifesta na libertação histórica que aponta para além da história. E se você me permite, Dudu, eu queria terminar com uma pergunta para o Leonardo Boff. É possível? Eu não sei se na minha juventude, estou aqui, não sei por qual razão me colocando como jovem, mas às vezes eu fico angustiado diante de conjunturas adversas, diante de momentos históricos nebulosos, como a gente está vivendo, Leonardo. E sempre encontro nas suas palavras radicalidade e serenidade. Uma junção que me encanta e que me fascina. Radicalidade e serenidade. Às vezes, confessando aqui para vocês três e para muita gente, a minha radicalidade ela vem muito acelerada, sabe, Edu? Às vezes eu mando uns WhatsApps assim para o Edu no meio da semana falando das minhas angústias. Mas eu queria saber, Leonardo, como juntar radicalidade sem entrar no desespero? Como ter uma luta política que é tão contra a maré sem se render à angústia que deprime? Em outras palavras, meu irmão, qual é o fundamento da esperança?
para mesmo em situações adversas a gente não se desesperar? Muito boa pergunta, Henrique. Eu acho, primeiro, que toda angústia, e quem escreveu um livro inteiro sobre isso foi Kierkegaard, foi traduzido pela Vozes. Ele diz: angústia é aquela situação humana que nos move, não nos deixa parados e nos obriga a descobrir caminhos. Então, a angústia não é uma patologia, é a condição humana que está buscando saídas para situações difíceis, e aí é muito importante crer que a nossa causa é verdadeira, que essa causa tem força interna por ela mesma e por isso a gente acredita nela. E eu quero relembrar aqui que a teologia da libertação, quando faz a opção pelos pobres, o faz por amor ao pobre. Não é uma opção meramente política, é uma opção de amor. Só quem ama o pobre pode optar por ele, e contra a pobreza dele, e a favor da libertação dele. Então, esse amor está na raiz. E eu diria, unindo aquilo que o Eduardo falou, se eu falta o amor, se eu falta a justiça, eu estou longe de Deus. Infalivelmente estou longe de Deus. Mas se eu amo a justiça e amo a verdade, eu estou no caminho que conduz a Deus, e mais valem essas verdades do que aqueles que falam de Deus e sua fala é uma blasfêmia, é uma mentira, porque não ama a verdade, não ama a justiça. Então, se a gente acredita nisso, a gente pode passar por crises. A crise nos acrisola, nos purifica, nos faz sofrer, mas a causa é verdadeira. E aquilo que é verdadeiro tem força em si mesmo. Tem força em si mesmo. Então, eu acho que a gente precisa, em momentos como esse, difíceis, da história da humanidade, onde devemos fazer mudanças radicais, entrar num novo paradigma, isto é, um novo tipo de relação para com a natureza, com a terra. Ou fazemos isso por amor à vida, por amor à herança que Deus nos deu, o jardim do Éden, para cuidar e guardar, ou fazemos isso, ou vamos ser vítimas novamente de ataques que a Mãe Terra nos vai mandar com mais vírus e vai botar de joelhos, vai humilhar todos esses arrogantes que se enchem de armas e poder e que para nada disso serve, porque o vírus é minúsculo, invisível, ele tem um tamanho de 125 nanomilímetros, praticamente invisível, mas é letal. Então, eu acho que essa angústia não é ruim, é da existência humana. O ser humano é um ser de angústia, porque não tem nunca certezas absolutas. E diante do mistério, como você muito bem disse, mais vale calar do que falar. O silêncio de reverência, que Buda chama o nobre silêncio. Nobre silêncio. Não é que não temos palavras para dizer, mas nenhuma palavra diz. E nenhum dicionário contém o nome dele. Por isso ele tem 1000 nomes. Mas são todos nomes da nossa reverência, do nosso amor, da nossa acolhida. E por isso Deus não está em nenhum lugar, porque Ele está em todos os lugares, Ele está em todos os lugares. Está também entre nós aqui. Que lindas falas e tantas coisas que me vêm à cabeça, né? Primeiro, quando o Leonardo Boff fala, e novamente trazendo na sua fala as estrelas, né? Tem uma frase do Carl Sagan, né? Aquele astrônomo, e ele diz o seguinte, que nós somos uma maneira que o universo inventou para poder conhecer a si mesmo, né? Porque eu estou aqui no meio das montanhas e todas as noites, quando eu olho para o céu, depois de ter ouvido essa frase,
eu penso, eu falo, meu Deus, que loucura, somos pó de estrelas, né? Só que somos aqui as estrelas olhando de volta para elas e podendo questionar, olhar, pensar, refletir, se indignar, duvidar, crer. E isso é maravilhoso, isso é divino, isso é a manifestação do divino acontecendo. Isso não é uma teoria de que somos pó de estrela, olhando para as estrelas e tentando entender isto que somos, né? Isso, para mim, é uma das expressões mais belas do mistério, o universo conhecendo a si mesmo, né? Eu acho isso absolutamente maravilhoso. Frei Davi fala dessas injustiças das empresas, e Frei Davi, não sei se você sabe, mas primeiro um dado dos Estados Unidos, e depois a gente traz para o Brasil, porque nos Estados Unidos há muito tempo eles acompanham isso, né? Em 1965, nos Estados Unidos, a remuneração de um presidente de uma empresa era 20 vezes maior do que a média do salário dos trabalhadores. Em 1989, pouco mais de 20 anos depois, era de 61 vezes. Hoje, nos Estados Unidos, Frei Davi, a remuneração do presidente da empresa é, em média, 320 vezes maior do que o salário médio, não é do que o menor salário. E no Brasil, isso passou a ser obrigatório há uns 2 anos atrás, se não me engano, as empresas que negociam na Bolsa divulgar os salários dos seus principais executivos, e a empresa no Brasil que tem essa maior relação tem de 600 vezes. 600 vezes. O presidente da empresa ganha 600 vezes mais, não do que o menor salário, mas do que o salário médio. E eu não consigo imaginar justiça onde isso possa acontecer. Não existe uma pessoa que é 2 vezes mais inteligente do que outra em nada. Pode ter uma inteligência que é 10%, 15% nisso ou naquilo. Um joga melhor bola, o outro sabe mais matemática. Agora, 600 vezes... 600 vezes é claro que é fruto de uma dominação covarde e injusta. Não existe outra explicação. E para onde caminhamos? Para 1000 vezes? 2000 vezes? 5000 vezes? Qual o limite disso que a gente está vivendo? E quando o Henrique me fala desse sofrimento, eu me lembro de um trecho que li naquele livro difícil e forte, mas eu acho tão necessário, A Noite Escura da Alma, de San Juan de la Cruz, quando ele fala da madeira queimando, né? E ela queima, e é quente, e ela seca, e ela sofre, quando ele fala da noite, não dos sentidos, mas a noite, quando é expurgado do nosso espírito para a gente se transformar em luz. E o que ele fala para mim que é tão bonito é o seguinte: depois da madeira ter ali aquecido, secado, torcido, ela vira a própria luz, porque a luz nada mais é do que a madeira depois de expurgada por esse sofrimento. E isso é tão bonito, porque eu não vejo ninguém que se põe nesse momento de travessia do lado dos que sofrem, compartilhando o seu sofrimento, marchando com esses que sentem a dor, que têm o medo de não ter o que comer quando o arroz passa a custar R$30, com esses que têm o medo de não ter onde dormir quando o governo faz o despejo nos acampamentos dos sem terra. Eu não vejo quem compartilha esse sofrimento e não vá sair mais cheio de Deus dessa travessia. É impossível alguém passar por esse momento compartilhando esse sofrimento, não estando distante, não olhando isso, mas um dia se resolve, um dia passa. Não, eu não vejo quem caminha os passos de Frei Davi, de Pastor Henrique, de Leonardo Boff, saindo desse momento que a gente está passando sem sair muito maior no sentido de amplo,
não no sentido de maior, menor nessa métrica humana, mas no sentido de uma consciência ampliada, aquela que Einstein falava que quando uma consciência se abre, é impossível que ela volte ao tamanho que ela tenha antes, mesmo que você queira. Então, eu acho que esse fogo do sofrimento pelo qual estamos todos passando agora, há de trazer naqueles que compartilham esse sofrimento luz para iluminar o caminho que virá a seguir, que será, de um lado, aqueles que querem levar essas métricas dos salários e das injustiças para os 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Mas como o universo funciona em equilíbrio, eu tenho certeza que do outro lado estão se fortalecendo também aqueles que, cheios da luz que hoje queima, amanhã serão também a luz que ilumina para poder lutar com forças suficientes para equilibrar essa luta e dar a chance da gente viver um futuro melhor. Eu realmente acredito isso. Eu me vejo saindo da bolha que eu saí dessas, dos 200, 300, 500 salários, que era o mundo que eu vivi, do mercado financeiro, e conhecendo os irmãos e irmãs do MST, e às vezes as pessoas falam, Eduardo, eu falo, é impossível eu voltar a fazer o que eu fazia antes. Simplesmente não dá, não tem essa opção sobre a mesa. Por quê? Porque não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Não é uma lógica que fecha a equação mais. Então, Leonardo, Frei Davi e Henrique, eu realmente acredito que essa luz que hoje nos queima e nos dá essa sensação tão doída, há de ser a luz que parte de nós vai se transformar para poder seguir adiante daqui para frente. Eu acho que a luz é o símbolo maior da divindade e para a própria ciência é um mistério. A gente só entende a luz considerando-a ou como simultaneamente como energia e como partícula material. É um mistério, ninguém decifrou até hoje, porque é o maior símbolo de Deus. Todas as religiões colocam Deus no âmbito da luz, e nós somos luz. A ciência descobriu agora, faz pouco tempo, que cada célula tem luz. Nós somos seres de luz. Cada célula nossa emite luz e que pode ser captado com aparelhos ultra sofisticados. Então, lógico, nós nascemos nas grandes estrelas vermelhas. O próprio Carl Sagan, que você citou, ele chega a dizer essa vontade de os seres humanos irem para o espaço exterior é talvez a saudade primordial que nós temos da nossa origem, lá no útero das grandes estrelas, de onde nós nascemos. É a saudade de ir lá, no nosso útero. Não é uma coisa da técnica só, é algo do mais profundo, arquétipos ancestrais do ser humano, que quer buscar aquela luz, aquele útero de onde ele veio. Então, tudo isso, para mim, são formas de Deus se manifestar, de Deus estar no meio de nós. Ele vem misturado nas coisas. E nós precisamos captá-lo como esse William Blake, captar numa florzinha. Eu hoje fiquei pasmado que na minha grama toda seca, porque não está chovendo, uma florzinha amarela foi surgindo aí. Eu parei abismado diante daquela florzinha amarela. Como é que é possível? Ela sozinha, talvez ela apareceu aí para me dar uma alegria, algo divino. A gente para sem palavras para dizer como é possível de um chão seco, ressequido pelo sol, sem chuva, nasce uma florzinha amarela. É a força da vida. É Deus que vai se manifestar. E eu entendi como uma mensagem de Deus para mim. Mas fala, Deus. Essa florzinha amarela que o Boff destacou, eu sinto-a agora mesmo, quando eu estive hoje participando de um grupo de 1.150 economistas negros. Olha só, há um grupo no Telegram de 1.150 economistas negros. E eles estavam bastante tensos,
frente a esse embate, que estamos fazendo com a Bolsa de Valores. Eles são bastante tensos, e tensos de maneira positiva. E o foco é o que vai ter reunião com certeza, mas o que vamos pedir para exigir da Bolsa de Valores uma compensação para todo o mal que se faz. E aí essa florzinha amarela, Boff, eu percebi agora quando um dos economistas falou, olha só, Frei Davi, por que não? Olha que interessante, eu queria ver a opinião do Eduardo. Falei, por que não exigir agora na negociação que cada uma das 500 empresas que aplicam a Bolsa de Valores, cada uma entregue a 1.000 pessoas negras brasileiras R$5.000. R$5.000 para essa pessoa investir na própria empresa durante um ano em papel. Então, ou seja, dê em papel R$5.000 naquela sua empresa que está se doando. E o negro ficaria com esse dinheiro investido naquela empresa, trabalhando livremente, e aí aprendendo e se aperfeiçoando na educação financeira durante um ano, trabalhando com esses R$5.000 no investimento naquela empresa. Após um ano, o dinheiro ele faz o que quiser. Eduardo, você como economista, você acha que essa proposta seria quase que inaceitável pelas empresas? Cada empresa acolher 1.000 negros e devolver a esse povo o dinheiro que ao longo desses anos todos foi espoliado desse povo negro? Olha, Frei Davi, eu acho que o mal que eles causaram é muito maior do que 1.000 vezes R$5.000, assim, sabe? Olhando para essas empresas. Por quê? Porque o que mais me preocupa, e assim, é claro que essa é uma ideia de fazer alguma reparação, e as reparações têm que ser feitas, né? Por isso existem as leis que dão multas, as leis que cobram, né, de uma maneira financeira tudo que já foi feito, mas o que mais me preocupa são essas empresas pagarem esses R$5 milhões, né, 1.000 vezes 5.000, e continuarem fazendo a mesma coisa, e esses R$5 milhões daqui a 2, 3, 4, 5 anos vão ter saído das mãos desses negros e negras e vão voltar para essas mesmas empresas, né? Eu costumo falar que no Brasil a gente viveu um período onde as coisas começaram a ser um pouco diferentes e o dinheiro ele passou pela mão dos pobres, mas a gente não teve tempo nem competência para criar as estruturas para que ele parasse na mão dos pobres. Não adianta fazer com que o dinheiro passe pelas mãos dos pobres se a gente não tapar os buracos do casco desse barco, se a gente não tapar as fissuras, as rachaduras que vão fazer com que tudo que caia nesse vaso transborde e, pior, dê até uma falsa esperança de que as coisas estão mudando e trazendo talvez alguém que seja improvável numa conversa sobre espiritualidade, mas trazendo aquela frase de Nietzsche de que, às vezes, a esperança é o maior dos males por prolongar o sofrimento. Eu tenho muito medo, sabe, Frei Davi, de, às vezes, buscarmos coisas que podem dar uma esperança momentânea e só prolongar o sofrimento por não ir, como o pastor Henrique falou, de maneira radical, na raiz, mudando a lógica. Eu tive uma conversa com a Bela Gil essa semana e eu falei com ela o seguinte: não adianta, se a gente não questionar a lógica desse sistema, a gente só está empurrando com a barriga o problema para daqui a 1 ano, 5 anos, ou se formos muito eficientes, para daqui a 20 anos, mas é uma bomba que vai estourar lá na frente, e adivinha no colo de quem? Do povo negro, do povo pobre, do povo da periferia, do povo do interior. Então é contra a lógica que a gente tem que mudar, e quando a gente diz que é contra a lógica, significa dizer que a gente não pode achar bom nem aceitável uma pressão para parar o desmatamento na Amazônia, porque os fundos bilionários do mundo disseram que não vão mais investir dinheiro no Brasil. Não pode, a intenção de não desmatar a Amazônia não pode ser: se a gente fizer isso, a gente não vai mais fazer negócios.
A intenção de não desmatar a Amazônia deve ser a Amazônia, deve ser preservar a vida, deve ser preservar a terra. Se não buscarmos a mudança desse mundo com a intenção correta e mascararmos dizendo, não, vamos dar um jeito, o mercado resolve, paga mais desse lado que as coisas se equacionam, alivia um pouco o sofrimento ali que ele aguenta mais, é a gente talvez torturar a nossa existência por mais algum tempo e lá na frente ter que rediscutir essa mudança de lógica. Então eu acho que a nossa luta, claro, com reparações, com multas, com tudo isso que é do que vive o curto prazo, mas a nossa luta desde o curto prazo deve ser uma luta pela mudança de lógica. O Enfio tinha uma poesia que um trechinho dizia o seguinte: se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. E se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Qual é a intenção da semente que a gente tem? A intenção da semente tem que ser mudar a lógica, porque se a gente não mudar a lógica, estamos prolongando essa tortura que nunca vai acabar bem com essa intenção que está posta. E o Boff? Como é que vê isso, Boff? Eu penso na linha do Eduardo, porque o capital é feroz. Ele vai ganhar em cima de vocês, porque a lógica dele é sempre acumular e nunca redistribuir. Ele não conhece cooperação, só competição. Conhece só acumulação, não distribuição. Então, eu acho que o caminho é esse do Eduardo, de esclarecer o pessoal para buscar alternativas de economias mais humanitárias, mais participativas, que se fazem no ritmo da natureza, uma economia comunitária, como estão fazendo. Aliás, nesse contexto, eu quero dizer, e participei anteontem de uma live do MST de todo o Rio Grande do Sul. E aí decidiram que cada família vai reservar um pedacinho de terra para plantar e distribuir para aqueles que têm fome nas periferias. E plantar agora bastante para ter um Natal farto. E durante essa semana, eles vão distribuir 20.000 quentinhas no Brasil inteiro para a população de rua. Isso é generosidade, isso é amor. Amor que se traduz. Só quem ama o outro, desconhecido, mas é pobre, sofre com ele, luta com ele, faz políticas assim concretas. Eu acho que nessa linha que a gente devia caminhar. Henrique. Eu acho que é a junção de tudo, até, enfim, vendo aqui o horário, imagino, Dudu, que eu aproveito para fazer uma consideração final. É isso? Pode ser, mas pode dar. Mas eu acho que é uma junção. A gente tem aí mais uns 17 minutos, vai. Não, tá bom. Não, eu acho que é uma junção, né? O curto prazo, ele apresenta demandas que são urgentes e medidas reparadoras, elas são necessárias. E elas são, inclusive, parte de um processo de acúmulo de força para a gente poder enfrentar e superar de vez esse sistema de opressão. Por isso que eu acho que as falas são de complementariedade mesmo, porque uma coisa não anula a outra. É a luta pelas reparações necessárias no curto prazo, mas eu concordo plenamente. Sendo muito sincero, tenho falado isso aqui várias vezes, assim, eu não vejo futuro para o sistema Terra, não vejo futuro para a humanidade, não vejo futuro para a democracia dentro dos marcos do capitalismo. Eu considero o capitalismo um sistema pecaminoso. Pelo seu modo de funcionamento, pelo seu objetivo e pelo espírito que ele anima, né? O modo de funcionamento, o objetivo
e a subjetividade do capitalismo, na minha compreensão, são formas contrárias à plenitude de vida de todos os seres. Né? Essa lógica do capital que divorcia a economia da oikos, né, Leonardo? Da casa comum, que parece que a economia existe para si e não para as pessoas. As pessoas viram um meio e não um fim. E como uma vez eu li num livro do Leonardo Boff, dentro dessa lógica, a Mãe Terra perde a sua alteridade e ela passa a ser um reservatório morto de recursos naturais a serem explorados. Então, é uma lógica ecocida, que não respeita o tempo da natureza. Mas também não respeita a humanidade, porque na religião fundamentalista do capitalismo, o Deus mercado exige adoração a si só e o sacrifício de povos inteiros. Então, no altar do Deus mercado, tem o sacrifício ritual e religioso do povo negro. Tem o sacrifício do povo indígena, dos povos indígenas. Tem o sacrifício dos pequenos camponeses. Tem o sacrifício dos moradores de rua, porque essa lógica do mercado, por um lado, ela não deixa viver com plenitude, certo? Como viver com plenitude com fome? Como viver com plenitude acordando 4 da manhã, trabalhando de 6 da manhã às 6 da tarde, para chegar em casa às 8h30 da noite, para depois acordar às 4 horas da manhã de novo, para começar tudo isso de novo, num ciclo de mobilidade urbana infernal? Ou seja, como viver sem água potável? Como viver com o esgoto passando dentro da própria casa? Que é a situação de muitos brasileiros hoje, certo? Como viver sem acesso a um serviço básico de saúde? Quantas vidas poderiam ter sido salvas com um sistema de saúde, de atenção primária melhor no Brasil? Então, esse modelo não deixa viver com plenitude um monte de gente. Mas não só não deixa viver, ele mata deliberadamente. Porque dentro desse modelo, eu queria chamar a atenção para isso, a violência institucional é uma forma de gerir o caos. Não sei se eu estou me fazendo entender. Como você sustenta uma sociedade tão absurdamente desigual? Você tem mecanismos ideológicos de produção de consenso e você tem mecanismos institucionais de extermínio. O que eu quero chamar a atenção é que a violência contra assentamentos do MST, a violência contra ocupações do MTST, a violência institucional do Caveirão, nas favelas e nas periferias, meus amigos, isso não é problema de gestão, isso é o sistema acontecendo do jeito que ele se propõe a acontecer, porque você não sustenta um mundo tão desigual sem matar muita gente, sem eliminar deliberadamente muitas pessoas, sem encarcerar em massa a população pobre e negra. Encarceramento e letalidade são engrenagens de reprodução de uma ordem desigual. Então, assim, sinceramente falando, o que se chama de progresso é, na verdade, o caos. Só que as elites econômicas, elas têm os seus mecanismos institucionais e ideológicos de fazer com que o mundo pareça natural. Daí, careta é a gente que tenta transformar o mundo, né? Porque é isso, o pensamento ideológico é aquele que justifica uma realidade desumana, mas justifica uma realidade que beneficia poucos enquanto devora muitos. Daí eu termino com um canto revolucionário de uma mulher chamada Maria, mãe de alguém muito conhecido, Jesus de Nazaré. Porque Maria, quando visitada pelo Espírito de Deus e quando visitada pelo anjo mensageiro, e não foi à toa que ele foi na periferia, ela cantou, né, Leonardo, né, Frida Vi? O Canto de Maria. O Canto de Maria é um programa revolucionário. Bendito seja Deus,
que se lembrou da humildade do seu povo. E ele veio destronar os poderosos, tirar a soberba do coração humano. Mas eu quero chamar a atenção para o final do canto de Maria. E acho que tem a ver com o que o Eduardo está dizendo. Quando ela diz assim, porque ele veio despedir de mãos vazias os ricos e encher de bens os famintos. Parece que essa mulher, cheia do Espírito de Deus, há muito tempo entendeu. Você só supera o problema da pobreza compartilhada se você supera o problema da riqueza concentrada. Tem uma hora que a conciliação, como disse o Eduardo, é só prolongamento do sofrimento. Tem uma hora que a gente vai ter que ter coragem de dizer, para não ter mais pobre, não pode ter mais rico. Para não ter mais criança passando fome, não pode mais ter uma elite que só com especulação em ações ganha bilhões em um dia. Daí eu quero dizer, quem ganha dinheiro com especulação dessa forma, estou falando de bilhões num dia, essa riqueza é um atentado contra a criação de Deus. Essa riqueza não é justificável do ponto de vista ético, humano e espiritual. Esse 1% do mundo, eu tenho uma péssima notícia para esse 1%, que se chama Jesus. Jesus de Nazaré, a ética do evangelho chama os donos das riquezas do mundo a um arrependimento radical. Não há possibilidade de espiritualidade verdadeira ganhando bilhões em cima do sangue do povo. Isso mesmo. Querido Frei, eu já passo para o senhor fazer as considerações finais e depois eu acho que não tenho mais nada a falar que acrescente a tantas coisas belas que têm sido faladas. Então, do Frei Davi, podemos passar depois para o Leonardo Boff para nos dar a bênção final. Lembrando que todos que estão assistindo, se puderem compartilhar no Facebook ou dar um like no YouTube, isso faz com que outras pessoas sejam convidadas pelas plataformas a conhecer essa nossa conversa de hoje. Frei Davi. Seguindo a linha do Henrique, meu irmão pastor, também trabalhando Maria, a revolucionária, na sua oração de diálogo pleno, com a natureza plena que é Deus, traduzido de outra maneira o que ele falou, ela disse, o Deus no qual acredito, derruba no presente, derruba do trono os poderosos e exalta os humildes. Não é do passado, é no presente, derruba. Portanto, quando agora a minha assessoria me apresenta de que é um dado novo agora, me trouxeram aqui agora, minha assessoria me mostrou que no Brasil a população negra movimenta 1,7 trilhão por ano. Ora, é um poder de dinheiro incrível, mas que não há estratégia para que esse dinheiro pare do povo, como falou o Eduardo, e está sendo, portanto, vilipendiado, explorado e humilhado. Aí, o Deus na qual Nossa Senhora acredita, derruba do trono os donos da Bolsa de Valores, no sentido de que eles se convertam e repartam e redividam o direito aos bens da terra. Então, que Deus nos dê a todos nós essa consciência de buscar a luta pela igualação, pela equidade, e que jamais vamos desistir frente às maldades do capitalismo que estão aí se perpetuando. Querido Eu Boff. acho, Henrique e Eduardo, que esse coronavírus é um raio que caiu em cima do capitalismo e do neoliberalismo e desmontou os mantras deles. Se eles colocavam lucro no centro, nós colocamos a vida. Se eles colocavam o individualismo, nós colocamos a comunidade, a interdependência. Se eles colocavam a competição, nós colocamos a cooperação que nos está salvando. Se eles colocavam o assalto à natureza, aos seus bens e serviços, que os indígenas chamam as bondades da natureza, e eles chamam de recursos para poder se enriquecer, ela se defendeu nos mandando um vírus mínimo, que é um sinal que a Terra dá
para que nós não voltemos a essa agressividade e essa injustiça, e a pior coisa que poderá nos acontecer é voltar ao que era antes. E por isso, no meu modo de ver, a China está dando um péssimo exemplo. Ela está retomando o crescimento como antes, poluindo o ar, explorando a natureza, importando do mundo inteiro, quando devia pensar numa outra forma de organizar a sociedade e a relação com a natureza. Eu tenho a impressão, seria quase como um falso profeta, mas vou dizer, que essa pandemia vai ficar bastante tempo para a gente aprender a lição, aprender a refletir como tratar a natureza, como cuidar um do outro, como respeitar os limites dela, porque uma terra limitada não suporta um projeto de crescimento ilimitado. Tudo é limitado. E ela é mãe generosa que nos dá tudo que precisamos para viver nesse pacto natural que fazemos, e nós não respeitamos esse pacto. Maltratamos a terra, violamos os seus ritmos. Então, eu acho que é uma lição que devemos tirar no sentido da mudança, de fazer uma biocivilização, uma civilização cujo centro é a vida e não o lucro. A economia e a política como instrumentos para enriquecer e fazer que essa vida seja suficiente e decente para todo mundo, mas não só para nós humanos, porque a Terra não criou só a nós. Criou as florestas, criou os animais, criou os peixes, as aves, toda a comunidade de vida. E eu acho, sem politizar a coisa, que nós todos vamos ser socialistas, não por opção política, mas por matemática. Nós só temos esses bens e serviços, tem que atender a humanidade de forma decente e suficiente e atender a comunidade de vida, as florestas, as águas, os peixes, os animais. Devemos redistribuir tudo isso. Essa lição nós temos que tomar. E essa mudança tem que ser introduzida. Caso contrário, a Terra vai mandar outros vírus, vai ter mais dizimação, e nós precisamos estar atentos para escutar o que a Mãe Generosa, ela não se vinga, ela dá lições, dá sinais. O coronavírus é um sinal que ela nos dá. Não continuem assim, porque prejudica vocês, prejudica a natureza e tira o futuro, rouba o futuro para os jovens e acaba com a vida dos idosos. Então, eu acho que essa lição nós precisamos aprender, esse confinamento social que é tão doloroso. Deixar de encontrar as pessoas, abraçá-las, conversar. Temos que usar a máscara. Que é duro isso, mas é o dever de casa que temos que fazer para a gente meditar, mudar de vida e dizer, vamos recomeçar. A Carta da Terra termina assim, que chegou um momento da história da humanidade em que o futuro, que o mundo nos conclama um novo começo. Novo começo. Não diz uma melhora, não diz uma reforma, não diz colocar esparadrapos por aí. Não, um novo começo, onde a vida seja o centro, começando pelos últimos e mais penalizados, e todos possam ter o suficiente e o decente, vivendo na mesma casa comum, como irmãos e irmãs, celebrando a vida, como dizia Chico Buarque, num ônibus cheio de gente e cheio de gente alegre. Muito obrigado. Amém. Que todos possamos ir em paz, cheios de esperança, e nos vemos na semana que vem nessa live, e depois da manhã na minha live de manhã, porque amanhã ela é apresentada pela Heloísa Vilela e vai ser uma delícia ver assim essa estreia amanhã, toda a sorte a ela. Um beijo no coração de todos. Boff, obrigado pela sua presença. Obrigado, Boff. Obrigado, Frei. Obrigado, Edu.